Vamos pensar que o luto, ele é uma palavra peculiar porque ela tem dois sentidos, né? O luto substantivo é esse que a gente está falando aqui o tempo todo, a perda, né? Mas quando a gente pensa na palavra luto enquanto verbo, ele já está me falando de luta, né? Ele já está falando de uma ação. Então, quais passos? Como é que eu monto esses passos? Pensa em quais ações você vai tomar. E às vezes as ações são essas: levantar da cama, beber copo de água, tomar um banho, pentear o cabelo. Todas essas ações, levantar, beber, tomar, pentear, são formas de você transformar o seu luto em uma luta. E à medida em que eu vou me vendo conseguindo executar essas ações ao longo do dia, eu vou me empoderando, não das minhas perdas, mas da minha capacidade de escolher o que eu vou ser e o que eu vou fazer a partir das crises que eu viver nessa vida. Gosto de dizer que a diferença do concreto para o simbólico é que o concreto é um luto que existe uma materialidade. Você consegue tocar, você consegue ver e você consegue compartilhar com quem está à sua volta essa perda. E todos choram ao mesmo tempo a sua perda. Então, se você perde um familiar, um marido, seus filhos vão chorar o pai, os amigos o amigo, os irmãos o irmão. Agora, quando a gente fala sobre um luto simbólico, ele é um luto particular e que não é compartilhado. Porque não existe essa materialidade, não existe essa forma de eu tocar e compartilhar com os outros. Então, esse é o primeiro passo da grande dificuldade. A segunda é porque não tem a materialidade, até por uma questão de desequilíbrio emocional e até por um processo mesmo de se adaptar nessa elaboração, a gente regride, e nessa hora em que a gente regride emocionalmente, a gente apela para as fantasias e para o nosso imaginário para suportar uma realidade que é muito difícil. E nessas fantasias, muitas vezes a gente traduz ela como: ah, não, mas ainda não é o fim, vai ter uma segunda chance, tantas pessoas conseguem se refazer, se perdoar e se reconectar. Então, nesse imaginário, vai adiando a materialidade desse luto. E aí, nesse adiamento que vai postergando, vai deixando para depois, a gente vai perdendo essa generosidade do tempo no sentido de conseguir elaborar. Então, por não ter a materialidade, eu fico presa no imaginário. E aí vem a terceira etapa que dificulta essa elaboração, porque como eu fico presa no imaginário, eu invisto minha energia emocional, cognitiva, psíquica e física para sustentar esse imaginário. Quando é um luto concreto, eu entendo que eu preciso pegar toda essa energia e reinvestir num outro lugar. Então, esse não deslocamento da energia, né, investida, faz com que eu fique mais tempo presa e aprisionada nesse luto simbólico, daí a dificuldade de estar elaborando ele. Quando a gente fica presa por muito tempo em um término lá de trás, eu tô na barganha. Então, assim, deixa eu continuar de alguma forma alimentando esse término, porque quem sabe, num passe de mágica, ele deixa de existir. Então, é uma forma de adiar justamente aquela etapa mais dolorosa, mais angustiante, que assim, não tem volta, acabou. A gente sempre fica nos outros etapas, porque essa parte é a mais dolorosa e a que a gente procura mais evitar. Se a gente não toma cuidado, é justamente a etapa que mais derruba nós. Então, a barganha, ela é traiçoeira. Ela vai me iludindo, no final das contas, assim, ela me ilude que eu estou resolvendo uma situação, quando, na verdade, eu não estou resolvendo. Então, a minha experiência de clínica mostra que as pessoas que chegam nos lutos patológicos, a vasta maioria delas chega justamente presa a essa fase da barganha. O famoso comportamento do stalker, né? E aí, agora sim, atire a primeira pedra quem nunca foi stalker do seu ex, né? E o que é isso? Então, assim, a minha barganha é porque eu começo a stalkear a pessoa na intenção de ter algum indício de que ele não está bem, de que o momento dele não é bom e de que ele vai perceber que eu sou a solução dos problemas da vida dele. Então, esse comportamento, que é um comportamento socialmente difundido,
aceitado, então assim, a gente normalizou, a verdade, esse comportamento stalker, mas ele é um comportamento tipicamente da barganha, porque ele é altamente traiçoeiro. Só que eu não sou traiçoeira com o meu ex, eu sou traiçoeira comigo, porque aí a mínima coisa, a vírgula que ele coloca, por exemplo, ali em alguma legenda, eu já passo a alimentar esse imaginário, ou me depreciando, ou me iludindo de que eu vou alterar essa realidade. Aí você começa a investir mais tempo, por exemplo, na vida do outro, stalkeando, do que na sua própria vida. Então, aquilo que elas podiam investir para conhecer uma outra pessoa, ou de repente se conhecer melhor, elas não conseguem investir, elas investem no stalker ou nesse comportamento da barganha. Por isso que ele é tão traiçoeiro. Tem paciente que fala assim, doutora, me ajuda a parar de sentir raiva. Aí eu paro, olho e falo assim, como assim? Não, eu não posso mais sentir raiva do meu ex. E aí, na hora em que eu paro, eu falo assim, olha, a raiva é uma pulsão, ela é uma emoção primitiva, então ela me move para a vida. Se eu tirar a raiva, eu não levanto da cama. A questão é, o que eu vou fazer com a minha raiva? A minha raiva eu posso usar para ficar querendo aniquilar o outro no imaginário. Ou eu posso usar essa minha raiva para fugir daquele que me fez mal. E aí, quando eu faço isso como uma ação de fuga, eu não tenho tempo para ruminar, porque eu tenho que correr. Então, a raiva, a gente precisa se permitir sentir. Ela não é uma etapa ruim ou uma emoção ruim, ela é muito necessária. Mas o importante é a gente pensar nisso, tá? Mas o que estou fazendo com isto que eu estou sentindo? Então, assim, não o que eu posso ou não sentir. Você pode sentir tudo. Tudo é válido, mas o que você vai fazer com o que você sente é isso que a gente tem que se apropriar durante a elaboração de um luto. Assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, é começar a construir quadros mentais. Como eu estou falando de algo simbólico, a gente tem que dar uma materialidade construindo quadros mentais, né? Então, por exemplo, quando isso acontecer, é muito importante você conseguir responder assim, mas por que eu não consigo deixar ir? Então, eu falo que a vida é feita de algumas perguntas. E essas perguntas é como se eu ficasse na frente de um espelho, antes de sair de casa, e eu tô dando uma última olhada para ver se tá tudo em ordem. E se eu vejo que uma blusa não tá caindo bem, ou que algo não tá legal, eu troco. Então, quais são as perguntas do espelho, do eu, né? Primeira, por que eu tô apegada a isso? É a primeira questão. Aí a gente vai descobrir assim, mas é porque eu não quero ficar sozinha. Ou porque era muito bom quando eu estava com ele, ou porque ele tinha qualidades, ou porque eu não admito perder. Eu vou dar um motivo pelo qual existe esse meu apego, né? Aí depois, a pergunta, como tornar este apego saudável? Então assim, poxa, mas é que eu tenho dificuldade de perder. Então como que eu posso fazer? Lidar melhor com as minhas perdas. Mas eu gostava tanto dele, era uma companhia boa. Bem, o que eu posso fazer com essa memória positiva que eu tenho, mas que já não faz parte da minha realidade? Então, assim, o como transformar. Depois que eu descubro o como transformar, aí vem a terceira pergunta. O que eu vou fazer para transformar? Então, enquanto eu descubro aquilo que eu posso fazer, agora eu vou estabelecer os meus passos. Então eu vou stalkear, vamos lá, pensar em quem stalkeia, né? Eu stalkeio 7 dias por semana. Eu vou tentar stalkear 6. Primeira semana. Aí eu tô um pouquinho melhor. Vou stalkear 5. É um passo de cada vez. Então, a pergunta, o que é o passo a passo que eu vou estar fazendo para isso, né? E aí, a última pergunta é, quando? Quando você vai começar a fazer esse desapego? Existem pessoas que estão prontas para fazer neste minuto. Eu posso chegar aqui para você e falar assim, não, eu estou pronta agora. Ou talvez eu possa chegar para você e falar assim, olha, neste momento eu estou me vendo tão fragilizada que eu vou deixar para daqui uma semana eu pense se eu já estou pronta ou não. E a gente não tem que se envergonhar por isso. Mas a gente tem que conseguir responder essas perguntas que eu falei. Agora, se eu fico muito tempo adiante desse quando, refaz lá o porquê. Por que eu adio a aceitação desse término? Então, assim, sempre nessa sequência. O porquê, o como, o que e o quando. Se eu tenho dificuldade para me desapegar de um relacionamento amoroso, por exemplo, eu posso ter quase que absoluta certeza
que eu tenho muita dificuldade para me desapegar de qualquer coisa. Não é só de um relacionamento amoroso, né? É que no relacionamento amoroso as coisas são mais intensas. Mas às vezes eu tenho dificuldade, inclusive, de me desapegar, por exemplo, de um objeto, me desapegar de uma lembrança. Às vezes eu não consigo me desapegar do rancor que eu fiquei de uma pessoa e não consigo perdoar no sentido de deixa ela, vai lá viver a vida dela e deixa eu viver a minha. Então aquilo que, quando eu tenho muita dificuldade para desapegar, é em todas as áreas. Então esse exercício é para qualquer área, para qualquer desapego que a gente não está conseguindo praticar. Mas eu costumo dizer que a gente morre todos os dias escovando os dentes à noite. Porque a minha versão hoje aqui com você não vai ser a mesma versão amanhã. Desse encontro que a gente teve, das pessoas que estão aqui falando, eu não vou sair a mesma pessoa. Então amanhã eu já não serei mais a mesma. Então, amanhã eu vou ter um pouco da Carla, porque um pouco sempre fica dessa Carla de hoje. Mas eu já vou ser uma Carla diferente e eu preciso conhecer e me apropriar dessa Carla diferente. E fazer essa Carla diferente ter um outro valor, exatamente como ela tinha hoje, de manhã, e foi para trabalhar e acabou aqui terminando numa live com você. Então, para a gente poder se conectar com esse eu, a gente tem que lembrar disso, a gente tem que gastar tempo conhecendo. E é uma ilusão a gente acreditar que pode voltar a ser uma versão antiga, porque a nossa versão é antiga a cada 24 horas. No dia seguinte eu já sou outra. Eu já conheci novas pessoas, eu já passei por novas experiências, coisas novas me tocaram. E se eu permitir, isso me enriquece emocionalmente. Agora, se eu ficar correndo atrás da outra versão, isso não vai dar certo. E pensando na pandemia mesmo, as lentes com que a gente olha a vida mudou demais. Então, o que a gente dava valor antes, há 1 ano e meio atrás, hoje, a gente não dá mais valor para isso. São outras coisas que ganharam valor. E eu querer ser a mesma pessoa de 1 ano e meio atrás, não vai dar o valor para aquilo que hoje eu entendi que tem muito valor. Então, é por isso que a gente precisa deixar o nosso eu ir e querer conhecer esse eu que acorda comigo, né? Todas as manhãs e vamos lá, para aquilo que a vida vai me oferecer, vai me surpreender. Acho que essa que é a ideia. Porque algumas coisas, né, aconteceram, ou eu de certa forma fui permitindo, ou eu fui ignorando, que me fizeram com que aquela pessoa me traísse. E aí, ou às vezes até eu não percebi que aquela pessoa era tão traiçoeira. Por isso que ela me traiu. Então, quando eu passo por uma situação como essa, ruim, se eu souber pesar as roupas, eu vou conseguir saber o que usar para me proteger, para que esta situação não torne a acontecer. Agora, se eu levar como uma sentença, é como se eu vestisse uma única roupa e dissesse, para sempre essa. Como um prisioneiro mesmo. Quando, na verdade, situações ruins não são, de fato, a sentença. É a oportunidade de rever quais roupas que você tem, quais são as possibilidades que você tem. É o momento que você está permitida a dizer, não quero mais isso. É dia de faxina, que eu falo, é hora de jogar fora o que não presta. São dias ruins que servem para isso. Em dias bons a gente não vai fazer isso, a gente só está feliz, a gente só está alegre. É em dias ruins que você para e pesa. O que está de mais? O que está de menos? O que eu não preciso? O que eu preciso? Então, nós vivemos hoje numa sociedade onde a dor é muito mal vista e a gente tem remédio para todas as dores. Nós nos tornamos intolerantes até unha encravada. Então, qualquer incômodo, qualquer coisa que não está bem, qualquer coisa que eu não goste, que me gere angústia, eu elimino, eu medico. Então, um dos motivos que me dificulta elaborar é que eu não quero sentir dor. Eu quero fugir da dor e não percebo que essa dor é libertadora, porque ela pode me levar para um lugar diferente, ela me faz entrar em contato com uma Carla mais potente do que eu fui ontem. O segundo motivo é o imediatismo, né? Então, a gente quer resolver as coisas muito rápido, a gente é muito dura. Nós, mulheres, principalmente, a gente tem, assim,
A gente tem uma inquisidora, né, que fica dizendo para nós, isso pode, isso não pode, você está demorando muito tempo, tem que ser mais rápido, você tem que conhecer pessoas, olha o tempo está passando, porque a idade, o seu relógio biológico já vai fazer 1 mês, já vai fazer 2 meses, quanto tempo você vai levar para conhecer alguém, quando é que você vai voltar a trabalhar? Então, a gente começa a estipular prazos para elaborar, como se fosse uma solução mágica, como se fosse um estalar de dedos. E o tempo de elaboração é particular. O meu tempo de elaboração não é o mesmo que o seu, né? E dependendo das situações que eu viver na minha vida, algumas eu elaboro melhor e outras não. Então, eu não posso querer ser imediatista. Eu preciso querer encarar o processo e não ficar olhando o resultado. Esse também é o segundo motivo. E o terceiro motivo é o medo. A gente tem muito medo do desconhecido, né? Então, eu morro de medo de, mas se eu tiver um emprego que não é tão bom quanto aquele que eu tinha? E se eu arrumar um namorado que não é tão legal quanto o ex que eu tinha, né? Então, eu vou colocando situações como dizendo que aquilo que vai chegar talvez não seja tão bom assim. Então, esse meu medo de que aquilo que eu vou receber não é tão bom assim, vai me paralisando e vai me deixando refém daquilo que eu perdi lá atrás. Então, eu falo que elaborar significa você ter uma boa relação com o tempo, né? Dar o tempo para que o tempo tenha essa generosidade para com a gente, não a gente tentar mandar no tempo. A gente inverte as coisas, a gente quer dizer para o tempo o que vai acontecer. O tempo é rei, ele que fala, não é a gente que diz, não tem jeito.